Oiê, meu nome é Polly Mendonça, sou modelo e criadora de conteúdo e aqui a gente fala muito sobre moda, viagem, lifestyle e hoje vamos falar de um tema que eu queria muito assistir ontem, eu já queria gravar ontem, mas enfim, estou aqui ainda à flor da pele e vamos falar sobre o documentário das Supermodels que saiu na Apple TV recentemente e que conta a trajetória de Naomi Campbell, Linda Evangelista, Cindy Crawford e Chrissy Turlington, que foram as supermodelos da década de 90, que mudaram totalmente o mundo da moda. Porque antes não existiam modelos que viraram, que eram celebridades, modelos que tinham personalidade, mas sim modelos que simplesmente eram cabides. E elas foram as primeiras influenciadoras de moda, né? Principalmente quando você vê as cenas, você vê o alcance de influência que elas tinham. Se você não tá morando numa caixa, você viu que elas estão em alta a todo momento, porque elas estão desfilando. A Chrissy Turlington fez o fechamento do desfile da Ralph Lauren na Nova York Fashion Week. A Cindy Crawford refez a propaganda da Pepsi, super famosa, que ela já tinha feito há muito tempo atrás, ela refez agora. E com a filha dela, Nepo Baby Kaia Gerber, que também é modelo e é muito parecida com a mãe e arrasa na passarela. Então acaba trazendo bastante isso. A Naomi, perfeita, que tá sempre aí, foi mãe recentemente. Todas elas já são mãe, mas a Naomi foi a mãe mais velha, né? Então ela também apareceu aí na mídia. E também como diretora criativa da marca Little Pretty Things, que ela também desfilou na Nova York Fashion Week. E, enfim, elas estão sempre por aí. E mesmo nessa onda digital, agora que elas já estão entre 50 e 60 anos, a Cindy tem 57, a Linda tem 58, a Naomi tem 53 e a Chrissy tem 54. Elas estão aí na moda, o que eu acho um movimento maravilhoso, porque até mesmo no documentário elas falam que elas sempre ouviram que a carreira de modelo durava 5 anos, 6 anos, e que com 30 anos não existia ser modelo mais e tal. Estão aí quase aos 60 anos, né? Desfilando, elas também fizeram o fechamento do evento da Vogue World, que foi a abertura da London Fashion Week em Londres. Esse evento abriu com a Kate Moss desfilando e fechou com as 4 desfilando juntas. Então foi super emocionante, tem vídeo aqui falando. E agora, para fechar, esse lançamento desse documentário. Pra quem viu o vídeo que eu falei, né, do Victoria's Secret The Tour, que é o documentário que tá na Prime Video, que lançou recentemente também, o meu sentimento vendo esse documentário agora das supermodelos é totalmente diferente, porque aqui eu fiquei muito satisfeita, porque eu não tinha expectativa, foi super leve, super rapidinho, um documentário super coeso, de 4 capítulos, você vê uma linha editorial, você vê que as coisas vão acontecendo e você vai seguindo essa linha, diferente do que eu achei, minha sensação do VS Fashion Show, que não foi um fashion show, foi um documentário com fashion film, enfim. Esse eu gostei bastante. Vale mencionar que antes elas eram chamadas como The Big Five, que eram as 4, mais a Tatiana, que é uma alemã que acabou falecendo de câncer de mama no início desse ano, aos 56 anos. E aí, agora elas estão aí novamente dando nome e foram capa da Vogue US. Eu acho que tudo faz parte, né, de trazer de volta elas aí depois de 30 anos de carreira, mais de 30 anos de carreira, que elas já foram capa da Vogue antigamente, agora elas foram capa novamente. E algumas, antes da gente entrar, né, nos detalhes, enfim, do que eu achei, passar o que aconteceu capítulo por capítulo, e a minha opinião, eu acho legal mencionar também que estão sendo criadas discussões sobre uso de Photoshop, enfim, porque o fato delas estarem presentes na moda é muito legal, porque trata de toda esse etarismo, essas coisas que a gente vê na moda, que a gente, como modelo, eu sou modelo desde os meus 13 anos, então sempre ouvi isso também. Ai, você não pode ser modelo. Nossa, com 25 anos sua carreira já vai ter acabado. Enfim, e sim, hoje não, hoje temos diversidade, hoje temos modelos como a norte-americana Carmen Del Orefire, de 92 anos. A gente tem a Michelle Ronson, que desfilou na London Fashion Week. A gente tem a russa Valentina Yassin, de 64 anos. A gente tem a inglesa Daphne Selfie, de 95 anos, e sinceramente tomara que isso continue, porque a moda não é só para as menininhas de 20 anos, que era, né, o que eles faziam na década de 90, 2000, pegavam sempre as new faces, sempre as meninas super novinhas, como essas que a gente vai falar que começaram super novas, de 16, 17 e tal,
para desfilar, para pegar as maiores marcas, enfim, acabam passando uma ideia de exclusividade, né, que é isso que o luxo passa, mas eu acho que eu e o mundo inteiro achamos que o caminho da moda realmente tem que ser uma coisa mais diversidade, incluindo, né, as diferenças de idade, porque todas as pessoas podem estar incluídas na moda, independente se elas têm 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. É um assunto que muitas mulheres, muitas pessoas se interessam e eu acho o máximo essas pessoas estarem presentes na moda. E aí a questão em relação ao Photoshop é que quando você pega essas fotos, muitas pessoas falaram que tem muito Photoshop, principalmente a gente que, né, trabalha com isso há muito tempo e se você vê os vídeos delas, né, os desfiles, as entrevistas, você vê, principalmente a Linda Evangelista, que é a mais velha, tem 58 anos, ela tem o que uma pessoa normal tem, e essas são as mulheres mais lindas, né, da década de 90, então assim, ruguinhas e tal, e você pega a capa, você pega a foto realmente tem muito tratamento. E em várias vezes isso foi pauta para as modelos, que sempre, tipo, a gente não tem controle sobre o que os fotógrafos, os editores fazem, né? Então, muitas vezes eles mexem e elas não têm autorização, foi motivo de umas modelos saírem na mídia, enfim. Mas o ponto é que realmente se elas já representaram um ideal de juventude, por que não elas poderiam representar um ideal de maturidade, né? Então, assim, olha só, e elas são maravilhosas, gente, elas são muito lindas. A Naomi tá, tipo, com um quadrado na barriga. A Christy Turlington, pra mim, ela é super natural. Você vê nos vídeos, ela tá deixando até o cabelo branco, ela tem as ruguinhas aqui que ela poderia fazer um botox, algum procedimento e tal, mas ela não quer, e eu acho incrível isso. Aí a foto realmente não tá tão fidedigna igual quando você pega um vídeo delas aí dando entrevistas, que tem várias que a Vogue fez, foi toda uma ação esse ano, né, para acho que o comeback delas na moda, essa celebração mesmo dessa diversidade, né, de que agora elas estão modelos mais velhas, enfim. E a foto realmente tem esse tratamento que algumas pessoas ficaram incomodadas, porque realmente trazer esse ideal de maturidade com pessoas que já são as mais perfeitas do mundo, né? Se nem elas estão boas o suficiente para aparecer numa capa de uma Vogue sem tratamento, quem dirá os meros mortais? Então, acho que é bem legal essa discussão. Sobre o documentário, né, das Supermodels, eles são 4 capítulos. O primeiro capítulo chama The Look. E eles começam falando, né, que a Christy tem uma beleza clássica, né? Acho que a Linda fala que a Christy é a mais linda. Ela tem os traços assim, tipo um narizinho e tal, olho claro. Ela é uma beleza clássica. E aí ela conta que um olheiro viu ela e a irmã dela, mas não quis a irmã dela. E daquele jeito bem peculiar que a gente sempre ouve o pessoal da moda falando, falou assim, e esse olheiro virou e falou pra ela: acho que você vai dar. Quer fazer um teste? E todas elas vieram de origem simples, cidades pequenas, enfim, ela nunca pensou em modelar. Ela conheceu os Ford, né, da agência Ford Models, quando ela tinha 15 anos. E uma vez ela trabalhou com um fotógrafo, esse fotógrafo ligou para a agência dela, que eu não sei se era a Ford nesse momento, e falou que era a Christy para as fotos. Era um fotógrafo da Vogue. E aí eles falaram, nossa, mas tem certeza? A gente tem modelos melhores. Aí ele, não, tenho certeza. Eu quero ela. Então elas lembram com muito carinho dessas pessoas que deram chances para elas, porque no mundo sempre vai existir alguém mais bonita, mais assim, porque o mundo existem 8 bilhões de pessoas e na moda, né, como modelos existem inúmeras modelos e realmente existe isso de panelinha, existe isso do que tá no momento certo, na hora certa pro que eles querem para aquela revista e tudo mais, enfim, isso tudo existe sim. E esse fotógrafo protegendo ela, assim, elas lembram, hoje que elas são grandes, né, elas lembram de quem abriram as portas quando elas não eram ninguém. A Chrissy, em especial, fala que não tem nada de legal em ser modelo, só Já a Naomi, ela tem uma beleza, isso tudo o que eles estão falando no documentário, tá? Eles definem ela como uma beleza mais, ela é feroz, assim. Ela é descendente jamaicana, mas nasceu na Inglaterra. E então o Bob Marley, que é jamaicano, era tipo assim, top, né? E ela participou do clipe dele. Ela tinha, uma das músicas tinham 2 criancinhas andando e ela era uma dessas crianças. Bem novinha já.
A Cindy Crawford, eles colocam ela num perfil mais de uma beleza americana, né? Ela foi pra Elite em Chicago, uma agência de modelos grande também. Ela passou em engenharia química, mas a Elite chamou pra ela ir trabalhar em Roma. E lá, todas elas lembrando, né, desses casos, quando elas eram muito pequenas e tal, toda essa decisão de corta ou não corta cabelo nas agências, hoje é menos assim, porque tem as redes sociais, enfim, já dá pra você testar o que dá certo e o que não dá através dessa plataforma, né? Pelo menos comigo foi assim. E antes tinha todo um tema, assim, eu lembro quando eu era novinha entrando na agência, o pessoal, ai, corta cabelo, não corta, e quando eu entrei eu tive que cortar o cabelo aqui. Eu lembro que eu gostei na época, mas é sempre um momento, né? E a Cindy falou que chegando lá, eles pegaram e cortaram o cabelo dela sem pedir. Então ela não se reconhecia naquele cabelo curto. Ela até fala, se vocês me perguntarem hoje por que eu não corto mais meu cabelo, hoje ela tem 57 anos. É por causa disso, fiquei traumatizada. E a Linda, né, Evangelista, eles falam que ela é um camaleão. Ela sempre se transformava no que aquele fotógrafo, aquela marca, aquela revista queria. Então ela sempre fazia o que eles desejavam, né? E foi vista dessa forma. Ela foi para a Elite de Paris e foi o Karl Lagerfeld, tem vídeo aqui dele, inclusive, porque ele foi tema do Met Gala, falou para ela cortar o cabelo. E pensaram que talvez o cabelo dela funcionaria mais curto, e é ela que a gente sempre via nas campanhas de cabelo, quando a gente era novinha, porque realmente ela foi o auge desses cabelos diferentões. O capítulo 2 chama A Fama, The Fame, né? E mostra ela se mudando pra Nova York, né? Ela se mudando novinha e tal, pra começar a trabalhar a partir dos 15 anos. Aí a Naomi, ela conta que ela morou 3 anos na casa do Azzedine Alaia, que é um designer tunísio, que inclusive é a marca Alaia, né, dele, e tem muitas coisas muito legais, a marca tá vindo com tudo agora. E ela chamava ele de Papa, se sentia super protegida por ele, ela inclusive se emocionou, chorou. Ela falava que ela sempre teve muito orgulho de todos os modelos negras que vieram antes dela, e que ela sempre quis o que as modelos brancas tinham, né. Ela foi a primeira modelo negra a estampar uma capa da Vogue francesa. Sempre um mês ruim para as revistas, as capas, as piores capas eram de fevereiro e as melhores eram março e setembro. E então as modelos negras sempre estampavam as capas de fevereiro. E quando ela foi capa da Vogue América em setembro, ela disse que ficou chocada, porque antes elas faziam o job, iam lá fotografar, fazer as fotos com fotógrafo, material, editorial e tudo mais, e não sabiam para que era, né? Aquilo fica ali como arquivo e sai, né? E quando saiu a dela, ela não sabia que iria ser pra Vogue, e muito menos que seria em setembro. Então ela lembra bem emocionada. A Christie disse que foi morar na casa do Jean-Luc Brunel, que era um representante francês, que já tinha alguns casos de abuso com modelos, e desde que essas modelos falaram, né, contra ele, elas não tiveram mais trabalho. Então ela foi, né, fazer essa temporada em Paris e ela foi com medo. Ela falou que não aconteceu nada, mas logo depois saíram matérias falando que o sócio de Epstein foi acusado de violação de menores na França e que foi banido da agência. Era justamente essa pessoa. Então essa foi uma parte delas. Elas falaram bastante dessas dificuldades, né, de você chegar no mercado, não saber nada e é mandada para ir, assim, direcionada pela agência. E muitas vezes acontecem isso até hoje. Mas aquela época que não tinha rede social, eu acredito talvez aconteça até mais, porque realmente as pessoas não tinham voz, não tinham para onde falar, né? Não tinha como pegar lá, postar e, enfim, viralizar esse conteúdo. A Christie falou que ela trabalhou para Calvin Klein por 33 anos. Ela tinha um perfume Obsession, que na época era um perfume com um viés mais erótico, mais sexy e tal. Aí foi uma época que vieram muitos casos de AIDS, enfim, então eles queriam reposicionar. E aí eles criaram esse novo perfume que chamava Eternity, que era sobre família e tal, e foi com a Christie. São muito famosas essas fotos. Ela falou que ela fez quase $1 milhão naquele contrato só naquele ano. Ela tinha exclusividade com eles, então por muito tempo ela não podia mais sair em revistas e tal. Teve até um caso que elas chegaram a tirar foto às 5 na revista, né, com a Tatiana, e eles tiveram que tirar ela da capa, porque ela tinha exclusividade com a Calvin Klein.
Inclusive, na entrevista que elas deram pro canal da Vogue no YouTube, elas fizeram perguntas e respostas entre elas. Aí perguntaram pra cada uma quando que elas souberam que elas, tipo assim, tinham chegado lá e tal. E a Naomi mencionou que o sonho dela, por mais que ela já tinha feito milhares de coisas grandes, capas de Vogue e tal, ela queria trabalhar para Calvin Klein, né? Ela já tinha desfilado para Calvin Klein, mas não tinha participado de campanhas publicitárias, né? Que era o que mais pagava. E ela demorou 35 anos para fazer uma campanha publicitária para eles, então ela até fala que tudo tem seu tempo e tal, é bem legal também. Inclusive, a Christie, depois de um tempo, ela fala que, como ela tava com esse trabalho da Calvin Klein, trazia muita estabilidade para ela, mas de certa forma não trazia muita emoção, porque era sempre as mesmas pessoas, tudo igual e tal. Então que ela começou a querer voltar a fazer coisas diferentes, até mesmo essas capas com as amigas, enfim, o relacionamento dela sempre foi muito legal. E o que me chama a atenção é que é um mercado super competitivo. Eu acho que hoje em dia é super possível você ter amigas na moda, assim, mas até mesmo, por exemplo, quem é mais da época da Gisele, que viu ela começando e tal, sabe que ela não tem um bom relacionamento. Elas, né? Ela, Adriana Lima, a Alessandra Ambrosio e tal, elas não são tipo amigas, são 3 brasileiras que eram Angels, que estavam numa super marca, a marca do sonho de todas as modelos e tal, elas não são amigas, assim. Não sabemos se são inimigas, mas com certeza não se dão bem. Inclusive, teve uma entrevista da Isabelle Fontana falando que a Adriana Lima tinha sempre o lugar dela, que não queria muito papo com as pessoas, que ela sempre foi meio que a número 1 da Victoria's Secret, e depois veio a Gisele, enfim. Então, você voltar um pouquinho nessa época e ver que as 4 se juntaram e realmente eram amigas, e tanto que dura até hoje, né? Com mais de 30 anos de mercado delas na moda, é bem legal. 40 anos, no caso, né? Quase mais de 30, quase 40. Porque no caso da Linda Evangelista, ela tem 58. Se ela entrou com 18, são 40 anos. É muito tempo, né? Então, assim, isso é bem legal. Bom, aí a Cindy fala que ela chamava a pinta que ela tem de Beauty Mark, né? Mas que ela não gostava. Até mesmo as irmãs dela zoavam, falando que quando é do lado esquerdo, de um lado esquerdo do rosto, é Beauty Mark. Do outro lado, não é Beauty Mark. Não é uma marca de beleza, é uma marca de feiura, assim, as irmãs zoando. Pra falar que é feio, né? E a primeira capa dela, na British Vogue, eles inclusive tiraram a pinta dela. E depois de um tempo, quando ela saiu na Vogue, numa outra revista, numa outra edição mais pra frente, com a pinta, aí ela falou, beleza, então se tá bom pra Vogue, tá bom pro resto do mundo. E aí, então, ela parou de desgostar desse detalhe, né, dessa característica. A Linda se casou com o representante dela, o Gerard Marie, super nova, com 22 anos. E morou 3 anos na França, foi 3 anos casada com ele. Para conhecer ela, ele até mentirinha que ele era um ajudante de um fotógrafo alemão quando eles se conheceram. Ele era bem mais velho que ela. E depois ela falou que foi um relacionamento abusivo e que ela queria sair daquilo, mas que era difícil. Que ela se casou com 22 e se separou com 27, na verdade. Só que quando você tá dentro de um relacionamento, você não consegue ver claramente e tal. E que depois ele foi acusado por várias meninas de abusos sexuais. Ela ficou bem emocionada por saber que tantas mulheres passaram por isso. E ela falou, né, que ela foi em uma viagem com o fotógrafo Peter Lindbergh, que foi ele que viu esse lado mais andrógeno dela, né, que é essa coisa mais diferentona e que seria legal ela cortar o cabelo. Ela não queria e depois ela decidiu cortar. E aí ela falou que o sonho dela era sair uma capa da Vogue. E ela já estava fazendo vários trabalhos legais. Aconteceu isso, ela decidiu cortar o cabelo. Ela já tinha passado para fazer 20 desfiles, né, nos meses de moda lá, Nova York, Paris, Milão e Londres. Quando foi fazer o fitting das marcas, eles falaram que não queriam trabalhar com ela por causa do cabelo. No final das contas, ela fez só 4 desfiles. A Franca Sozani, editora da Vogue Itália, viu ela e 2 semanas depois ela estava fotografando com Steven Meisel e saiu na capa da Vogue Itália, depois na Vogue Espanha, Vogue França. E aí sim foi quando ela sentiu que ela tinha chegado lá. Quando elas estavam ali, elas falam que sempre existiram as modelos de passarela e as modelos fotográficas, né? E quando as modelos de revistas, que eram elas, começaram a desfilar, foi totalmente diferente, porque elas trouxeram
personalidade. Então foi quando começou esse alvoroço. Além disso, não era comum que modelos pousassem para Playboy naquela época, mas a Cindy Crawford pousou para Playboy. Ela falou que não se arrepende, falaram que as fotos foram super elegantes, que ela selecionou uma fotógrafa, que ela confiava muito nessa fotógrafa, e que ela, no deal com a Vogue, ela falou que não foi um super cachê, mas ela queria ter poder de escolha sobre todas as fotos que iriam para a revista. E no final das contas, ela foi com essa fotógrafa e fizeram fotos para Vogue e para Playboy juntas. Então ela mesma fala que quase não sabia qual que era a foto para qual revista, porque realmente não ficou algo vulgar, que ficaram fotos bonitas, chiques, elegantes. E com isso, ela acabou criando um público masculino, além do público feminino da moda, por ela já ser modelo. E nos anos 80, começou a necessidade de conteúdo, porque começou a existir mais mídias, né, TV aberta, e a MTV precisava de alguém para apresentar um programa específico, e chamaram a Cindy Crawford justamente por ela trazer esses dois públicos ao mesmo tempo. Ela também namorou o Richard Gere, né, naquela época. A Cindy também foi atriz também, participou de filmes. Ela foi a que mais foi para esse lado, né, do cinema, assim. E, junto disso, elas participaram do clipe Freedom, da música Freedom, juntas. Elas não imaginavam que ia ser nada disso. E depois que elas participaram desse clipe, o clipe foi um sucesso na época. Logo, o Gianni Versace convidou elas para desfilarem juntas ao som de Freedom. E foi aí que tudo virou. Falam no final desse capítulo que elas começaram de fato a se sentir poderosas. E no final desse capítulo eles colocam em memória a Tatiana. Então, bem legal, que seria essa quinta modelo que eu particularmente não conhecia, mesmo conhecendo bastante o mundo de moda. Eu acho que essas outras, essas quatro são mais hypadas. Mas quando você vai ver as fotos, elas realmente trabalhavam muito juntas. O capítulo 3 chama The Power. É aí que você vê o caos da vida realmente de celebridades. Elas começaram a escolher o que elas iam fazer, não pegar o job só porque precisa pegar o job, que é a realidade da maioria das modelos. A Linda comentou que o Carl era um gênio, apesar de não ter sido sempre politicamente correto. Apareceu o Gianni Versace falando delas, apareceu a Vivienne Westwood falando delas. Em um dos desfiles para a Vivienne Westwood, inclusive, ela caiu, né, a Naomi, e ela até falava que designers falavam com elas, tipo, pra cair propositalmente, porque isso traria mídia, isso traria gente vendo, né? E aí, naquele momento, um só desfile delas, de cada uma delas, poderia chegar a custar $170 mil, mais as despesas de deslocamento, alimentação, hospedagem e tal, que poderiam chegar a $20 mil, que inclusive eles mencionaram isso, que uma das viagens da Linda chegava nisso. Então, assim, por exemplo, vai desfilar em Paris, vai ficar no melhor hotel, vai pedir as melhores comidas, vai pedir isso no auge. Então, assim, facilmente você consegue chegar nos preços desse com luxo, né, para você ir, né, de primeira classe ou business, enfim. E naquela época já era assim, né? O Carl mencionou, até aparece um take dele falando que elas realmente cobravam muito, o cachê delas era muito alto, mas que como elas atraíram muita mídia, elas ajudavam a vender, né? E foi daí também que elas começaram a ajudar pequenos designers, né? Então escolher pequenos designers como Marc Jacobs, que foi um dos pequenos designers até então que elas ajudaram. Primeiro foi a Christie, aí depois foi a Naomi, aí depois foram todas. Então, assim, é bem legal esses depoimentos. E aí começou essa onda de paparazzi que a gente viu hoje, mas, tipo assim, em todos os lugares, ela saindo dos desfiles. E aí começou a ter problema quando os paparazzi estavam dentro do backstage, né? O backstage é onde a gente troca de roupa, tipo, elas durante os desfiles. E é comum as pessoas ficarem peladas, porque troca de roupa é correria, vai tirando e vai. Só que quando tem paparazzis ali, eles acabam tirando fotos, né? Que poderiam vender por muito dinheiro e fotos que não são permitidas. Eles não eram nem permitidos estar ali. Quando você é uma modelo que não é conhecida, a mídia em si não tem interesse sobre isso, né? Isso não é uma coisa certa a se fazer, mas isso começou a gerar problemas. Também os designers começaram a se incomodar pelo fato da Cindy estar vestindo o vestido da
Versace e não o vestido da Versace está sendo vestido por uma modelo. Então elas começaram a se incomodar com essa grande personalidade dessas grandes modelos. E os anos 90 e tudo mudou. Então essa veio a influência do hip hop, essa onda de menos consumismo, de minimalismo, que inclusive agora voltou também com tudo, né? Porque é sempre isso. Aí a década de 2000 veio com tudo over e agora veio também com tudo minimalismo, que eu prefiro muito mais. Essa onda menos, eu sou total, menos é mais. É o oposto das supermodelos. Eles começaram a buscar modelos mais o que eles chamavam de wave, que é um aspecto infantil, mais vulnerável, mais baixas, geralmente assim 10 centímetros a menos, que foi aí que a Kate Moss veio, né? Até a beleza que eles falam muitas vezes é aquela beleza, é aquela estética de heroin chic, né? A Kate Moss tem 1,72, se não me engano, então ela é considerada super baixa, essas outras são super altas, 1,79 e tal. Então gerou isso realmente. Hoje a Kate Moss é a Kate Moss, mas quando ela chegou, ela não era, eles falam, né, que ela não era super linda, que ela era baixa, que ela tinha dente meio torto, mas que tinha alguma coisa especial nela. E ela era realmente uma new face, uma cara nova, ninguém conhecia até então. E isso os designers começaram a gostar demais. E aí elas até comentaram que a Kate Moss são só 5 anos mais nova que a Christie, só 5 anos mais nova que a Naomi, mas pareciam gerações diferentes. E elas começaram a sentir que elas poderiam colaborar com outra geração de modelos. Inclusive aparece uma capa que tem modelos, incluindo essas 4, né? A Naomi, a Christie, a Cindy e a Linda. E também tem a Gisele, a Kate Moss, a Claudia Schiffer e outras. Então, assim, baita foto. No final desse capítulo, que a globalização deixou tudo mais democrático, né? E aí, quando você elimina esse elitismo e esse snobismo da moda, você tira e você torna aquilo mais acessível, você perde justamente o que fazia da moda especial naquela época, que é essa exclusividade. E aí também eles acabam mencionando da morte do Gianni Versace em 97, que colocaram como se fosse também junto com o fim da era das supermodelos. E o capítulo 4 chama O Legado, é um fechamento. E aí mostra bastante coisas legais que elas quiseram tomar para si como embaixadoras, né, causas no mundo, assim, usar a voz que elas tinham para fazer o mundo melhor, o que a Gisele faz hoje. Elas também fizeram, cada uma no seu nicho. Elas falaram sobre envelhecimento, falaram que o corpo muda. Inclusive foi a Naomi que falou, e a Naomi é a que tá com o corpo mais parecido. Eu acho que elas estão belíssimas, eu particularmente acho que elas estão belíssimas. Quando você olha e fala assim, eu falo com meu marido, ele passou aqui, ele não viu comigo, mas eu olho essa mulher tem 58 anos, essa mulher tem 54 anos. É mais ou menos a idade da minha mãe tem 54 anos. Olha, e minha mãe é uma gata. E olha essas mulheres, elas estão com caras de 54 anos. A Naomi é a única que eu acho que está com cara de muito nova. Eu não sei falar assim, eu acho que todas fazem procedimentos e tudo bem fazer procedimentos quando fica na medida, se você não fica puxado, porque a coisa que eu mais não gosto é uma beleza artificial. Eu acho que acaba que a Linda é a que tá mais com beleza artificial. Mas ela passou por alguns problemas também, então não sei se foi interferência desses procedimentos que deram errado, mas eu acho que elas estão lindas, com corpos da idade que elas têm, muito bem cuidadas. Só a Naomi que eu acho um pouco uma anomalia. A pele dela, o cabelo dela, meu Deus do céu, eu não sei o que acontece com aquela mulher. Eu sei que ela é muito neurótica com limpeza, higiene e tal, com ar-condicionado faz mal pra pele, então assim, às vezes é isso, né, não sei. A Linda mencionou sobre o procedimento recente, que ela fala que deixou desconfigurada, que foi o Q-Sculpting, que pelas pesquisas falam que é 0,000 sei lá quantos por cento, muito pouco, tem essa reação e tal, porque é o melhor procedimento de alguma coisa, eu acho que é congelamento de gordura e tal, mas enfim, se alguém que tiver interesse, pesquise, vá no médico. Ela teve essa complicação. Ela também teve câncer de mama. A Christie comenta que ela perdeu seu pai para câncer de pulmão e foi aí que ela parou de fumar. Então e aí ela parou, fez faculdade, disse que adorava esse tempo de faculdade, que começou a usar sua voz como embaixadora de causas humanitárias, né? A Naomi disse que depois da morte do Alaya, que era o papa dela, e do Gianni, ela começou a usar muitas drogas, ela começou a ter ataques de raiva, ela foi pra rehab, começou a fazer trabalho comunitário e tal, e tudo diz que a vida dela mudou em 93,
quando ela foi para a África do Sul e encontrou com Nelson Mandela. E todas essas, esse é para quem tem interesse nisso de causas sociais, assim, eu acho que vale a pena demais assistir o documentário como um todo, mas esse em especial, pegar o que cada um passou na sua vida pessoal e se fazer porta-voz disso, sabe? Tipo um exemplo que agora eu vi bastante, o Thiago Leifert falando ele abriu uma ONG que chama de Olho nos Olhinhos, eu acho, que a filha dele tem um tipo de câncer nos olhos que dá em crianças específico e tal. E ele tá trazendo voz para os pais, as pessoas e tal, começarem a perceber e diagnosticar com antecedência e tal. Então eu acho que assim, eu sempre falo, né, eu que sou uma micro-influenciadora, sempre falo que se essas redes sociais forem usadas para ajudar pelo menos uma pessoa na vida, ser positivamente influenciado em qualquer que seja o aspecto, porque cada um fala de temas que pegam mais, né? Então, às vezes, um perdeu o pai de câncer de pulmão, aí vai falar disso, a outra vai falar de meio ambiente, enfim. Eu acho que é muito importante, porque com certeza essas pessoas, né, são privilegiadas, porque não existe só uma Naomi no mundo, a Naomi, não são as mulheres, são lindas, maravilhosas, mas sempre eu acho muito difícil isso falar, é a mulher mais bonita do mundo. Então, para quem foi dada essas oportunidades, eu acho muito interessante, acho muito legal usar isso em prol da sociedade, né? Porque muitas vezes essas pessoas aglomeram ali, tipo, dinheiro, poder, tipo, até mesmo mídia, né? Trazer as pessoas, que a Princesa Diana fazia muito também, trazer os paparazzis para esses lugares, né, que são pouco explorados e tal. Então, assim, eu acho muito legal. Eu fico emocionada porque eu acho realmente de uma grandiosidade tremenda. E no final elas se juntaram para fazer essa capa da Vogue, né? E tem uma parte bem legal que a Linda fala. Costumavam falar pra gente que beleza não era sustentável. Na verdade, juventude não é sustentável, beleza é sim. Então, são coisas diferentes. Elas foram, né, grandes nomes da moda. Eu fiquei emocionada mesmo, porque eu já tô nessa indústria há muito tempo, tem quase 20 anos, um pouco menos de 20 anos. Eu comecei muito nova e eu vi algumas transformações, então imagino que as transformações que elas viram, né? Elas falam que o que mais mudou na indústria desde que elas falaram foi realmente a mudança para o digital. Então, tipo, antes ia e todo o Photoshop, por mais que sempre existiu o Photoshop, era feito pessoalmente, né? Então era feito tudo ali no real e tal. Então você tinha que tirar várias fotos e tal. Hoje, no analógico, acho que é analógico que fala as câmeras. E hoje você tem o digital, você tira a foto, aí já tem o cabo, tem toda uma cabine que você consegue ver a foto e tal, e já fala, beleza, temos a foto. Então o trabalho pode ser muito mais rápido, mas até a Cindy fala que muitas vezes aquela foto sem querer, que é na hora da diversão, que eu costumo falar que é a hora da diversão, que é o final. Aquelas fotos freestyle, tal, que você acaba, o sem querer que você tira a foto, ela fala que muitas vezes com o digital, a gente já vê o que a gente tem, já tem, então essa graça, esse negócio realmente acaba, porque é tudo rápido, é tudo, já tirou, já viu, e antes você tirava, demorava pra ver, demorava meses pra você ver se saiu na revista, então toda essa graça, elas falaram que foi a maior diferença, né? Então, é isso, elas foram grandes nomes. Eu acho que esse documentário tá incrível, tá coeso, tá uma linha editorial leve, rapidinho. Acho que cada um tem cerca de 50 minutos, uma hora. Pra quem gosta, assim, eu acho que ficou bem legal. Trouxe o lado profissional, trouxe o lado pessoal de uma forma incrível. Deixa aqui nos comentários pra quem assistiu. E é isso, tem muitos vídeos legais aqui. Não se esqueçam de assistir. Te espero no próximo vídeo. Beijo.